Pessoal, gente, tá estranho isso aqui, né? Eu não terminei ainda, que eu fiz a eu fiz ali, vou arrumar essa samambaia. Pessoal, vamos lá. Eu fiquei de falar para vocês aqui, trazer informações para a gente entender um pouquinho mais sobre nosso grande mestre, né? Que traz para gente também, além de outros que já tiveram, como Buda, né? Acho que Confúcio também, teve outros grandes pensadores, né? É que Jesus ele marcou bastante a nossa história, né? A gente também é baseado no antes e depois de Cristo, principalmente a sociedade ocidental. Mas poucas coisas foram entendidas, né? A gente ainda traduz de uma forma muito materialista, porque a gente quer trazer aqui muitas coisas para essa realidade. E tem coisas que não estão tão vinculadas à realidade que a gente vê na matéria, como a gente vê com esses olhos da matéria, né? Tem muitas coisas que não são vistas através desses olhos, são vistas e sentidas através da alma, da terceira visão, dos sentimentos, né? E que a gente vai acessando tudo isso. E obviamente Jesus naquela época ele não conseguiu, não pôde trazer, não é que não conseguiu, mas naquela época era muito difícil você falar sobre determinados assuntos porque não existia vocabulário suficiente, não existia referência, né? Porque, veja, a mente humana, ela utiliza somente aquilo que ela tem de referência. Então, muitas coisas, quando a gente fala, porque eu já tive, eu não me lembro mais o que foi que eu acessei uma vez, numa meditação, junto com a espiritualidade, e que eu falei, mas porque a comunicação com eles é muito rápida, né? Eles conseguem ler a sua mente. E eles entenderam que eu não estava entendendo aquilo. Eles falaram: Isso não tem no vocabulário de vocês, não existe aí ainda. Então é algo que nós não sabemos, porque não existe no nosso inconsciente, não tem nenhuma imagem no planeta, na espécie humana ainda hoje, né? Aos poucos eles também vão trazendo algumas imagens. Assim como aconteceu com Chico Xavier. Não sei se vocês lembram, quando ele falava, quando ele escreveu o livro do Nosso Lar, inclusive foi rejeitado pela Federação Espírita Brasileira, porque tinham conteúdos que eram completamente fora daquela época. Então ele já falava de celulares, smartphone, mas imagina, nos anos 60, eu acho, quando ele escreveu, 50, alguma coisa assim, é, quem que via falar? Não existia nem celular, né? Era só telefone fixo e olha lá. Então aquilo para ele também teve um pouco de receio, ele guardou é ótimo, por um tempo, o livro do Nosso Lar, porque ele ficou com medo que como é que as pessoas iam interpretar aquilo. E é muito interessante porque isso acontece bastante com a gente, né? Não nos comparando ao nível de Chico Xavier, obviamente. Mas muitas vezes a gente percebe, sente algumas coisas que você fala, cara, não tem como explicar isso. Né? Não é todo mundo que vai conseguir captar as informações, né? E compreender aquilo que a gente está captando e sentindo. Hoje, felizmente, já tem muita gente, graças a Deus, despertando. E aí fica mais prático para a gente também falar, né? Até porque já tem muita gente que tem a captação psíquica, então é mais rápido, né? Você pensa, a pessoa já está vendo a imagem também na cabeça dela. Isso é maravilhoso, porque facilita bastante, porque assim também é a comunicação da espiritualidade. Mas Jesus naquela época, como é que ele iria falar de... Imagina, não existia nem analgésico, medicamentos, né? Hospitais, o que era isso? Né? Estruturas políticas não existia de uma forma com a estrutura que a gente tem hoje, né? Ah, Relação entre países era muito ruim, não, eu acho que nem era definido dessa forma. Então era uma outra realidade. Mas ele deixou muitas informações nas entrelinhas, né? E deixa essas informações para quem está pronto para entender, né? Ah, o que ele traz para a gente é essa, como exemplo, não somente nas palavras, né? Mas como exemplo, Jesus traz essa conexão que ele conseguiu fazer, porque ele também teve que despertar. Ele não nasceu despertado já.
nasceu e, nossa, eu tenho essa luz, eu sou a força, como diz me esqueci, o He-Man, né? É, mas ele foi despertando, porque ele também, a partir do momento que você nasce no planeta Terra, você entra num processo de esquecimento das memórias dentro da sua mente. Mas o seu corpo tem a memória, seu corpo espiritual tem, o seu corpo emocional tem. Tanto é que a gente trabalha muito hoje, através, por exemplo, da câmara, que é semelhante a uma apometria, a gente trabalha muitas memórias ali de vidas passadas, né? Tem muita coisa que você que traz para você hoje, como que são doenças, né? As doenças, alguns sentimentos, muitas dessas coisas não são dessa vida, né? Não são todas, gente, mas tem muita coisa que quando você procura e não acha a resposta, e aquilo não tem uma solução, e você não consegue entender na medicina materialista da matéria, você não vai achar realmente, porque isso pode estar vindo já no seu registro reencarnatório de vidas passadas. Então, seu corpo emocional ele lembra, entende? E isso nos mostra que a experiência, que a nossa alma, a alma nesse planeta, enquanto você estiver nesse planeta, ela é uma alma desta matéria, materialista daqui, né? Os níveis também que a gente tem de as dimensões da espiritualidade, quando a gente fala nosso lar, por exemplo, ela está muito mais vinculada à matéria do que à espiritualidade. O nosso lar, ele trabalha o espírito, está com essa visão mais ampla, porque as pessoas já se desencarnaram e começam a perceber muitas vezes, alguns já vão para outros processos, né? Mas principalmente as pessoas que não tiveram contato nenhum, não tiveram nenhuma processo de expansão ou desconsideraram completamente esse conhecimento porque não tiveram contato, enfim, viveu a vida da matéria apenas, né? Não tem nada de ruim com isso, gente, mas a pessoa precisa de um processo, às vezes, para começar a entender que a vida da maneira com que a gente enxerga aqui ainda no planeta Terra, ela não é exatamente aquilo que a gente entende, né? Por quê? Porque a gente não fez essas experiências, mergulhos profundos de expansão. Jesus ele começa a despertar, então ele tem também esse esquecimento, mas ele começa a despertar e perceber com mais facilidade, é claro, porque provavelmente ele provavelmente não, né? Ele é um espírito já muito mais evoluído, muito mais avançado, mas evoluiu em vários aspectos que a gente também pode evoluir, né? Principalmente o emocional, o desapego, a cura das nossas feridas, das nossas crenças, né? Acho que são as piores, gente. As mais difíceis de trabalhar são as crenças nucleares, as crenças raiz, que eu chamo, né? Porque é aquilo que fala a seu respeito, aquilo que você vê com relação a você, como que você se vê, como que você enxerga o mundo, como que você se relaciona com a vida. Essas crenças são muito fortes. E muitas vezes você pode passar uma vida inteira tentando aflorar a felicidade, a alegria, aí você acha que às vezes o que vai trazer felicidade para você é o dinheiro, aí de repente você ganha dinheiro e, cara, mas ainda não preenche. Ou de repente você já nasceu numa família com grandes patrimônios, mas ainda assim você não se sente completo e feliz. E aliás, eu acredito que a gente jamais vai se sentir completo e feliz aqui sem resgatar algo extremamente importante: nós mesmos. A nossa tarefa. Este planeta é um planeta de resgate, de cura, é um planeta de cura, cura da alma, cura para despertar o espírito, porque o espírito ainda está adormecido, enquanto a gente está vivendo muito mais as experiências da alma. E depois, quando a gente reencarna na matéria, vive muito mais as experiências da matéria, alma e matéria, né? Então, a alma, para mim, do meu ponto de vista, ela é a estrutura que reveste o seu espírito, que tem as suas características, as características que você acredita, que você sentiu, que você desenvolveu, né? Mas tem muita coisa positiva que aí o seu espírito pode ajudar, que você não desenvolveu ainda.
Aí a gente entende o recado de Cristo e a gente entende também Buda, que trouxe a mesma coisa. Tem um outro também, eu me esqueci agora, que eu acho fantástico esse cara, e ele foi muito próximo das nossas gerações agora, ainda tem imagens dele em vídeos, eu esqueci o nome, gente. Depois me pergunta aqui no comentário que eu vou procurar e vou... Sai Baba, lembrei. Sai Baba também era uma alma extremamente evoluída e avançada, né? Mas observar esses seres nos ensina muito sobre as condições que nós temos na matéria, o condicionamento. Temos alguns limites, realmente, que nós não podemos expandir ainda. Por quê? Porque estamos ainda muito tridimensionalizados, mas à medida que a gente vai avançando para a quinta dimensão, essa dimensão é a dimensão do estado de espírito. Aí, estado de espírito que eu falo no sentido de vibração, energia, como é que você se sente, o que você está trabalhando, o que você está se desconectando, né? Quando a gente vai se aproximando cada vez mais da quinta dimensão, e é natural que isso aconteça quando você vai primeiro passando pelos processos de cura, de autocura, de acolhimento, trabalhando as suas feridas, seus limites, né? Mas se você está um pouquinho mais atento e quer avançar um pouco mais, porque esse é um processo que a gente faz, por exemplo, na terapia. Terapia a gente vai trabalhar muitas vezes a sua questão aqui da matéria, dos seus pensamentos, como você está. E ali você vai percebendo que a pessoa está retida sob um limite materialista. As formas, pensamentos pertencentes a esse campo da matéria. Que muita coisa, gente, está completamente distorcida. Muitas coisas, como a gente vê, como a gente vibra, como a gente sente, está completamente distorcida. Por quê? Por exemplo, no nosso planeta, ainda vibramos muito no medo. É bem complexo. Eu faço essa análise, às vezes eu fico trabalhando e perguntando para o meu eu superior, para a espiritualidade, tentando entender, cara, mas espera aí, como é que a gente vai fazer para dissolver, para desfazer desses apegos ao medo? Porque isso é apego. Mas não é um apego consciente, você foi educado, ensinado para sentir, para ser controlado a partir disso, né? E, obviamente, esse receio, esses medos vão impedindo você de avançar. Então, veja, ainda temos muita gente no planeta Terra que tem muito medo de se olhar. Então, isso ainda é da matéria, muito da matéria. Então, nem isso a gente está fazendo. Peraí, deixa eu entender por que eu tô ficando chateado com a minha vizinha, por que eu senti tanto quando eu terminei um relacionamento, por exemplo. Entende? Isso tudo fala sobre você, não sobre o outro. Todas as questões falam sobre você. Tem limites ali. Limites que você talvez não está conseguindo vencer. E nem sempre os limites vão ser simples e fáceis de vencer, e nem sempre vai ser rápido para vencer. Porque tem que trabalhar muito os teus pensamentos, a tua forma de pensamento, aquilo que você enxerga, por exemplo, como um relacionamento. O que é um modelo de relacionamento para você? Esse modelo também vai ser muito baseado com aquilo que você acredita sobre você. Por exemplo, se você tem várias experiências que foram frustrantes, né? Frustrantes, me enrolei agora. Isso pode criar um modelo de crença. Você vai dizer, ninguém presta. Não adianta, ninguém me ama. Mas tem uma crença raiz aí. E ela precisa ser investigada. Se você não trabalha isso, vai ficar repetindo essa história, né? E muitas vezes o que eu acho legal hoje, só um adendo, quando eu comecei, 5, 6 anos atrás, na constelação, por exemplo, eu olhava e pensava assim, cara, meu Deus, quanto tempo eu vou demorar? Não vou conseguir. Imagina. Não vai dar. E a gente vai vendo todo aquele conteúdo e vai achando, gente, não tem como. Se eu for olhar para toda a minha árvore, tudo que tem, etc, etc, eu não vou sair do lugar nunca, vai ser muito difícil. Aí eu comecei, a partir das minhas curiosidades, né, mentais, espirituais, sentimentais, falei, não, deve ter algum outro jeito, não é possível. Então já tem, sim. Já tem, mas a gente precisa de uma preparação. Preparar o nosso espírito, o nosso corpo para fazer as mudanças
fugiu a palavra agora, me desculpa. Essa transacional, essa mudança mais, esse trânsito, né, dessas feridas para um estado de espírito, de crenças mais positivas sobre você, a seu respeito, porque se você não trabalha isso, você vai ser sempre ao invés de você ser uma árvore frondosa, forte e feliz, você vai ser aquela árvorezinha pequena que ou ela não alcança a luz que está lá em cima, porque tem muitas árvores que já são maiores do que eu, ou ela vai ser aquela fragilidade, qualquer vento ela pode quebrar e cair. E tem que nascer de novo. Por quê? Porque tem que reestruturar todos os teus pensamentos, teus sentimentos, para poder ir encaixando tudo isso. E sempre com a ajuda, que eu acho muito importante, do eu superior. E aí depois você acessa também o eu crístico à medida que você vai desenvolvendo. Mas isso, eu fui percebendo que hoje a gente já tem recursos e consegue trabalhar, por exemplo, sem eu perceber, por muita intuição, eu sou muito intuído, eles trabalham muito junto comigo, né? Algumas equipes espirituais. Então eu não tinha percebido que eu estava fazendo hipnose, mas uma hipnose com uma, uma técnica que é da espiritualidade, que eu nunca tinha estudado aquilo, mas que ela realmente ela trabalha ali as memórias, os sentimentos e vai desfazendo aquilo sem você perceber e de repente aquilo foi. Agora, funciona para todo mundo? Não funciona. Por quê? Porque Jesus deu a dica. A tua fé te curou. Eu estava pensando sobre isso outro dia. As ferramentas que eu trabalho hoje, ela precisa de um combustível. É como se fosse uma máquina. Imagina que você tem uma máquina ali, uma máquina de cirúrgica, né? Uma máquina de tomografia, por exemplo. Você precisa, tem que ter uma energia, né? Você coloca ela na tomada, senão ela não liga. Para poder fazer o procedimento na pessoa. E hoje o trabalho que eu faço, a energia que a gente utiliza para ajudar as pessoas é a fé que a pessoa tem. Mas que fé? A gente não entende nada sobre fé, gente. Foi ensinado pra gente que fé é uma fé religiosa. Nada a ver. Fé é você ter ali aquela esperança, aquela força, você acreditar. Olha, eu não sei, mas eu quero. Fé também tem uma coisa que você precisa querer. Por mais que a sua mente diga, eu acho muito difícil, mas eu quero. Eu ainda busco, eu quero, eu sei que vai dar certo, em algum momento vai dar certo. Então é esse combustível que a gente precisa para poder fazer o nosso trabalho funcionar. E geralmente funciona muito rápido nas pessoas quando elas acessam esse lugar, né? Que é extremamente importante, esse lugar interno. Então muitas pessoas às vezes precisam passar por mais períodos até que ela descubra, a primeira coisa que ela tem que começar a descobrir, que existe algo dentro dela que é forte, que é poderoso. Opa, não, eu dou conta, tem algo aqui que me sustenta. Tem uma energia aqui dentro que é positiva. Agora, as minhas crenças, a minha confusão, a minha experiência no planeta, porque a gente não sabe viver nesse sistema que a gente está hoje no planeta, a gente não sabe viver sobre a condução do espírito. A gente quer conduzir, não quer ser conduzido. E geralmente quando a gente quer conduzir a partir do nosso olhar do ego, do desejo da ferida, da necessidade que o ego tem. Só que o eu superior, e assim como também são os meus trabalhos, nós não trabalhamos para o ego, porque o ego vai te distanciar da divindade. Nós trabalhamos para a necessidade que a sua alma necessita para curar naquele momento. Porque pode ser que surjam várias outras necessidades. Até que você aprenda a se curar. Entende? Até que a gente aprenda isso, muitas vezes a gente vai ter mais necessidade de busca.
Aí depois de um tempo, essa busca fica mais prazerosa. Você diz, nossa, não, eu vou fazer tal lugar porque eu acho que aquilo vai trazer alguma coisa bem importante para mim que eu não sei ainda o que que é, mas eu sinto. Então, você está sendo conduzido e aceitando o movimento do Espírito. O Espírito conduz a sua alma. Você tenta controlar, às vezes, a sua alma e ainda tem pouco acesso ao seu Espírito, né? Então, esse trabalho é extremamente importante a gente começar a fazer para entender esse contato. Então, é bem comum as pessoas que vão começando a trabalhar essa busca, no início às vezes é uma confusão, porque você ainda não entende, né? É uma linguagem. Espiritualidade, trabalhar o espírito, tem uma linguagem própria, que não dá para ser traduzida, nem sempre a gente consegue traduzir. Como eu falei, tem coisas que a gente não consegue trazer aqui para a nossa linguagem. Mas tem uma linguagem que não é verbal. Aliás, tem muitos seres, por exemplo, seres de outros planetas, que eles nem se comunicam verbalmente, nem falam. Não fala, porque não precisa mais. Esse é a comunicação telepática, entende? E já sente, já sabe. Imagina, a gente que já tem essa sensibilidade. Quando eu vou abrir uma roda, por exemplo, de trabalho, de constelação sistêmica, hoje eu trabalho muito mais o espírito, a alma, né? Dentro desses trabalhos da constelação, a gente já sente, faz a leitura do campo da pessoa muito mais rápido do que há tempos atrás, porque hoje em dia já está sendo permitido isso para a gente acelerar e auxiliar as pessoas a saírem mais rápido do seu sofrimento para que ela e não é sair do sofrimento e acabou. É sair do sofrimento, mas que ela assuma a responsabilidade. Pegue nas suas mãos o seu cetro lá, sei lá, seu cajado e comece a caminhar, sem ter a necessidade de ter alguém toda hora socorrendo. Esse é um grande desgaste no nosso planeta hoje. Tem que estar toda hora, tem que ter alguém, estar socorrendo alguém, porque a gente não entende, um ajudando o outro, porque a gente não consegue entender esse processo. Estamos há 2000 anos desde que Jesus chegou. Há quantos anos depois de Buda? Nem sei, eu acho que 4000 anos que Buda teve aqui, eu não lembro mais. E quanto mais você é matéria, menos você consegue entender, né? À medida que você vai entrando, e como é que a gente faz para desmaterializar? Você vai mergulhando dentro de você. Às vezes, no primeiro momento, parece que só vai mergulhar na sua escuridão. Porque é a maneira com que você se enxerga. É aquilo que você acha que precisa ser ajustado, ou não está bom, ou não foi corrigido. Enfim, depende muito das suas crenças. Hoje, eu acho muito lindo, eu adoro, recebo com muita alegria isso para o meu trabalho. Agradeço demais a espiritualidade e não pensem vocês que eu também não tenho que trabalhar, porque o tempo inteiro a minha mente encarnada desenvolveu muitas crenças negativas, então o tempo inteiro eu estou, não, peraí, vamos lá. O que eu estou vibrando mentalmente não está em sintonia, quase sempre não está em sintonia com o meu grande espírito, com aquele que está me puxando para além da matéria. E é nesse que eu tenho que me conectar, para confiar, porque sempre o teu eu superior, se você não quer trabalhar, que eu acho muito mais importante a gente trabalhar primeiro o eu superior do que você pensar em guias espirituais e por aí vai, o seu eu superior, ele vai ter sempre a maior sabedoria a seu respeito. Ele sabe e quer te ajudar, para que você passe pelos desafios, porque aqui nós vamos ter desafios. Desafios são, antes a gente falava muito sobre provas e expiações, né? As provas e expiações estão, para muitas pessoas, estão terminando, mas hoje esse desafio é muito grande para a gente sair das provas e expiações. É o desafio de se auto-resgatar todos os dias, não se deixar afundar na sua sombra, no seu lodo, na sua dor, né? Esse é o principal trabalho que a gente tem para fazer.
que eu acho maravilhoso e recebo e agradeço muito a espiritualidade. E a gente está fazendo muito isso e vamos fazer nos próximos encontros, vamos ter um retiro em novembro. Quero trabalhar muito esse contato com essa luz, essa força que tem dentro de cada um de nós, sabe? É muito importante. Eu falava muito uma época para a espiritualidade, eu pedia, gente, eu quero expandir, porque quero levar isso para as pessoas, né? Quero levar essa energia. Só que, claro, eu tive também todo um processo de aprendizado, ainda estou passando por vários processos de aprendizado, sempre tem atualização, então o meu trabalho nunca é o mesmo, porque à medida que eu vou amadurecendo, modificando, o trabalho vai mudando, porque ele passa pela minha energia. Mas eu sempre falei, cara, a gente já teve tantos ídolos, senhores, mestres nesse planeta, eu acho que já deu. Chega, eu não quero ser um mestre, nem um líder. Provavelmente um condutor espiritual. Daí eu digo, não, eu trabalho então com Anubis. Anubis é o deus é um dos deuses do Egito, e ele era o deus da morte, né? Então ele conduzia as pessoas lá quando estavam se sentindo perdidas, mostrando o caminho para onde é que elas devem ir depois que desencarnavam. Isso era o que eles falavam, né? Falei, não, então eu quero ser esse cara aí. Porque quantas vezes a gente também passa por mortes na nossa vida e a gente não sabe o que fazer. Porque isso também é uma necessidade. A matéria ela vai passando por mortes e renascimentos, né? Para que a gente vá descobrindo cada vez mais essa potência e como estar sintonizado com a nossa potência interior, com o nosso eu superior. Então, voltando de novo para Jesus, Jesus aparece, vem, ele mostra isso para a gente. Jesus tinha capacidade e poderes incríveis. Porque cada vez que eu penso, cara, se eu vejo isso, porque muitas vezes tem pessoas que sentam na minha cadeira, já teve uma pessoa que foi assim, e eu via que ela tinha uma luz gigantesca ali acompanhando ela, ou era dela, não sei, só que tinha uma separação realmente, tinha algo ali afastando ela dessa luz. Eu falei, cara, se eu vejo isso, imagina o que Jesus não via. E com grande sabedoria, que é um grande sábio, conduzia da maneira dentro da nossa linguagem, para que a gente também não se sentisse menos, né, incapaz, né, mas também entendendo os nossos limites intelectuais daquela época. Mas ele tinha muita capacidade, muito poder. E aí você pensa, pois é, né, cara, mas é muito interessante porque ele vem, ele entra no planeta Terra num lugar de muita confusão, que ainda tem até hoje, né? A gente está vendo aí as disputas religiosas. Jesus não fundou uma religião. Buda não fundou o budismo. Jesus não fundou o cristianismo. E o que eu acho muito legal, porque quando eu estava começando a fazer esses contatos com essas informações crísticas, né? Eu também senti muito Pedro. E aí fiquei pensando, nem sei porquê, gente, mas eu comecei a perceber que tinha uma conexão e tinha muito aprendizado para ter ali junto com Pedro. E quando ele fala para Pedro, e ele olha para as pessoas, porque Jesus não falava dentro dos templos. Ah, mas tem uma passagem que ele ia lá no templo. Ok, ele ia lá para se conectar com as pessoas, para colher, resgatar e trazer o seu rebanho de volta. Só que veja bem, Jesus, ele não impunha. Ele deixava cada um viver a sua experiência e descobrir o seu Cristo interior, porque Jesus é a forma humana para nos dar a chave para acessar o Cristo superior. E Cristo todos nós somos. Adormecidos. Então você pode talvez estar dizendo, mas será que a gente poderia alcançar esse nível de Jesus? Sim, já teve muita gente que conseguiu e são Cristos reencarnando na Terra.
despertando na terra. Mas não são Cristos, gente, para fazer uma mudança agora de antes e depois de Cristo. Isso aí foi a igreja que transformou. Ele num grande ídolo e etc, etc, para que a gente fosse conduzido e controlado, porque Jesus não controla ninguém. Se você soubesse quantas brigas eu já tive com ele, é uma pessoa, é ótimo, né? Nós somos da mesma fonte. E sendo da mesma fonte, com certeza ele já passou por muitas coisas parecidas com o que a gente já passou hoje, só que em eras milênios atrás. A gente retrocedeu, mas a gente tem a mesma energia de Jesus a partir do momento que a gente vai despertando isso. Isso é sair da matéria. Sair da matéria não é você se desencarnar. Por que não acharam o corpo de Cristo? Porque ele se transformou em luz. Você sabia que é possível? Existem provas, tem um templo, acho que budista, não sei se é no Himalaia, não me lembro agora. Eu vou tentar pesquisar, encontrar isso para trazer para vocês. Eles meditam a tal ponto, a gente já sabe disso, tem pessoas que não se alimentam mais, elas realmente se alimentam desta luz, né? Porque o nosso corpo é luz. William, mas é carne. O corpo biológico, mas você pode transformar ele em luz. Porque cada comunicação entre um neurônio e outro tem carga elétrica. A ciência já fala isso. Comunicações neurais são comunicações elétricas. Isso não é luz? Então, uma informação que às vezes você coloca na sua mente, ou você trabalha, por exemplo, os pensamentos, você está mandando cargas elétricas para todo o seu corpo. Por que as feridas, as dores, por que a gente adoece ainda no planeta Terra? A gente já poderia não estar mais adoecendo no planeta Terra, já poderia não ter mais doenças, né? Mas a gente escolheu a doença como um caminho de curar a alma, porque a gente não tem coragem, a gente tem medo. Porque a alma, imagina, a sua alma é um mistério para você. Então olha como a mente, ela é medrosa. E você tem que trabalhar essa mente para que ela perca esse medo de se descobrir. Porque todos, 85% dos seres que estão no planeta hoje são luz, são de origem da luz. Então veja, se você é da origem da luz, você tem como acessar isso, é seu direito. Mas pense que você é o responsável por esta obra. Sabe aquela imagem, não sei se na Grécia tem, né? Um que vai cavando a si mesmo, assim, tirando as camadas que foram criadas conscientemente ou inconscientemente falando, para que você vá se despindo dessas máscaras que tentam te proteger, e essa proteção muitas vezes te afasta do divino. Então essas pessoas lá têm provas, inclusive, de pessoas que quando faleceram, tem monges lá, eles têm provas, que a pessoa tinha, por exemplo, 1,70 m, ela faleceu 2 dias depois, o corpo dela já estava tão luz que sobrou pouquinho da matéria. Diminuiu, ela ficou com 40, 60 centímetros. Tem foto do corpo dessa monja que faleceu, se encarnou. Então eu pensei, tá, agora eu entendi. Agora, tá aí, entendi por que o corpo de Cristo sumiu. Ele transformou em luz, ele já era um ser extremamente avançado e evoluído. Então ele entendia como usar essa técnica, né? Coisas que a gente tem que demora muito tempo. Mas não é esse nosso foco hoje, porque pode ser que sim. Não duvido de nada depois de tudo que eu já vi. Que a gente se transforma em luz e realmente, beleza, tudo bem. Já aconteceu, tem várias histórias, inclusive, sobre isso na Bíblia, né? Subiu com sua carroça, enfim. Elias, eu acho, né? Mas
O nosso espírito é que está nos aguardando e nos chamando para que a gente assuma essa posição de guiança. Jesus deu uma grande dica. Teve várias grandes dicas ali que eu nunca esqueci, eu nunca entendia. Porque eu pensava, mas ele falou, vós sois deuses. O que ele quis dizer com isso? Então, em determinados momentos da minha vida eu interpretava de um jeito, interpretava de outro. Tá vendo como a gente tem que cuidar com as nossas interpretações? E não levar tudo a ferro e fogo, porque as coisas mudam. Por isso que é um equívoco da nossa parte olhar para a Bíblia e tentar vivenciar aquilo que era vivido naquela época, porque nós estamos em uma época completamente diferente. Nós estamos numa época que agora a gente pode falar de seres de outro planeta. Imagina naquela época, Jesus não tinha como. Mas já existiam civilizações aqui no sul, nos Incas, os xamânicos norte-americanos já tinham contatos com os pleiadianos, aqui também tinham contatos com os pleiadianos. O Egito, alguns sacerdotes tinham, inclusive tem um documentário que se chama Set, tá? Que é a reencarnação. Uma mulher, ela aparece no vídeo, uma mulher lembra, ela quando criança, ela cai da escada com 4 anos de idade, e quando ela desperta, acharam que ela tinha morrido, chamaram o médico e pensaram, bom, ela morreu, e o médico subiu as escadas, foi avisar, porque ela caiu, acho que num porão, assim. O médico subiu as escadas e foi avisar a família, olha, infelizmente a sua filha morreu, porque ela tinha perdido, não tinha mais pulsão vital na energia dela, assim, no corpo. Quando ela volta, com 4 anos de idade, ela começa a lembrar. E aí ele desceu a escada e viu que ela estava viva. Pô, mas como assim, gente? Meu Deus. Então ela volta e ela começa a lembrar de muitas coisas do Egito. Ela morava na Inglaterra, se não me engano. De um monte de coisa do Egito, que lá tinha museu. Ela foi responsável por ajudar a reconstruir um templo que Roma tinha destruído, que se chama, acho que é o Templo de Sete. Porque ela lembrava de tudo. O que os arqueólogos levariam 20 anos para construir, ela ajudou a fazer aquilo em 2 anos, porque ela lembrava cada pedaço, aqui é isso, aquilo. E o que ela disse? Ali era uma câmara onde tinha energia suficiente para terem contatos com seres de outro planeta. Por isso que é muito difícil para eles entrarem na nossa atmosfera aqui, porque a nossa é muito densa, principalmente quando eles entram em desdobramento, porque eles também desdobram, eles vêm em espírito, não em corpo físico. Muitas vezes, a gente não vê em corpo físico às vezes. Claro que as aparições, eu não me conecto muito com essas aparições que tem por aí, gente, porque nem todas eu acredito que são positivas, tá? E nem todas são só dos extraterrestres, porque já existem, os humanos já têm naves, tá? É só você ler o livro do Nosso Lar. Lá já tinha sei lá como é que é o nome, um ônibus que flutuava, né? Então essas cidades hoje em dia, se naquela época já tinha, tanto que evoluiu, obviamente lá também tem muita tecnologia e já tem naves que eles utilizam, né? Para resgates espirituais e por aí vai. Ônibus que flutuam, assim, para levar as pessoas, enfim. Então, não necessariamente são só naves extraterrestres. Mas isso são só pequenos pinceladas para a gente começar a prestar atenção. Pô, mas peraí, gente. O que é isso, né? A ciência não explica, a nossa matemática física não explica, como é que eles utilizam, que tecnologia é essa e por aí vai. Mas é para a gente começar a reconstruir essa conexão que já existia lá atrás. Mas estamos no nosso limite racional, com tudo aquilo que a gente recebeu, que a gente considera a evolução da espécie humana. Muita coisa avançou, sim, mas vocês não têm ideia do tanto que ainda vai avançar e muito mais. Muita coisa do que a gente tem hoje, daqui a 50 anos a gente vai olhar, meu Deus, eram arcaicos, moravam na caverna da sabedoria, né? Não sabíamos de nada. Enfim, então isso já estão começando a trazer para a gente começar a ter se acostumar, né, com essas frequências.
Então Jesus disse, vós sois deuses. Hoje eu entendo que ele estava falando que vocês têm capacidades que vocês não acessaram. Vocês são mais capazes do que vocês imaginam. Basicamente, só faltou ele dizer, parem de acreditar no que estão dizendo para vocês e o que vocês acreditam sobre vocês mesmos. Mas busque a luz interior. Quando ele chama Pedro e diz, Pedro, eis aqui a sua igreja. Ele não falou de um templo. Ele não desconstrua aqui um templo. Claro que a gente precisa de estruturas físicas para receber as pessoas, para auxiliar, para ter um ambiente também físico mais limpo e harmônico. Tem muitas igrejas que têm uma vibração elevadíssima, principalmente porque as estruturas que elas são construídas, elas são para elevar a alma. É simples você parar e pensar, quando você entra num ambiente que é muito mais baixo, mais fechado, você fica mais desconfortável. Eu que sou mais sensitivo, percebo muito isso. Ambientes mais altos, e quando ele é cone, quando ele tem o formato de pirâmide ou cúpula, né? A energia mental, ela sobe e se dissipa. Ela não paralisa em nenhum canto do ambiente. E quanto mais alto, mais a gente consegue elevar a nossa vibração. Então esses templos são necessários, são importantes. Mas ele fala, eis aqui a sua igreja, as pessoas. Pedro, olha aqui. Tá vendo essas pessoas? Essa aqui é a tua igreja. Tá? Deveria estar escrito lá na Bíblia, talvez não colocou, porque naquela época acho que Jesus não sabia que ia acontecer tudo isso que aconteceu. Ele deveria ter dito, Jesus, isso aqui é a sua igreja, tá? Não é aquela que está lá construída que vocês estão preocupados só com dinheiro. Aqui estão as pessoas, elas têm que ser resgatadas. O que a gente fez com o nome de Jesus? Aprisionou. Aprisionou, utilizando o nome dele. E aí quando eu comecei a sentir isso, eu falei... Eu tava com um guia naquele dia, eu falei, gente, nesse país aqui, falar de Jesus, vocês querem acabar comigo, né? Porque a gente tá cheio de limites aqui, religiosos. Nós ainda... Mudou bastante, mas ainda tem muitos preconceitos religiosos. As pessoas lutam ainda em teu nome. Você acha que Jesus quer que você lute para defender ele? Ele precisa ser defendido? Com o poder que ele tem? Ele quer que você lute cada vez mais para você se tornar cada vez mais luz, para você se tornar cada vez mais próximo dele. Não para você estar à direita de Jesus, mas para você estar na atmosfera que ele conhece e sabe que para todos nós será abençoado. Esse é o projeto de Jesus. Cristo somos todos nós. É um estado de consciência extremamente elevado que nos distancia dos sofrimentos, das dores. E à medida que a gente vai entendendo isso, por isso que como a nossa mente está muito conectada com a dor, com o sofrimento, etc, etc, a gente precisa dessensibilizar isso para entender que a dor é uma ilusão. Eu falei sobre crença, né? Muitas vezes quando eu trabalho na Câmara, eu trabalho em todo o campo espiritual, mental. O mental é um dos que eu mais tenho que trabalhar primeiro, porque se eu não trabalhar o mental, eu não consigo acessar vocês. Quando a pessoa está tão densa, né? Por exemplo, está muito preocupada com o trabalho, muito preocupada com o dinheiro, que é terrível, né, gente? A gente está nessa questão do nosso planeta, que a gente não tem essa economia para todos, né? Ela é uma economia para quem consegue levar o máximo possível. E que isso vai mudar com certeza, não tenha dúvida, porque ela tem que ter um equilíbrio. A nossa economia está errada no nosso planeta. Ela não deveria estar tão concentrada e centrada em somente alguns poderes, alguns países que controlam e não deixam os outros países crescer de jeito nenhum.
tá? Por quê? Porque querem manter o controle. Me fugiu o que eu tava falando, gente, desculpa. Tinha que ter alguém aqui pra me falar. Não tenho, tô gravando sozinho. Tô tentando lembrar. Me esqueci. Bom, mas esse Cristo que todos nós somos, e quando eu comecei a falar, lembrei um pouquinho, vou voltar lá porque daí eu falei, gente, aqui tá muito difícil, é muito difícil, tal. E eu falei, tá, olha só, conversando com a espiritualidade, com meus guias e com Jesus. Olha só, cara, aqui é o seguinte, as escrituras que escolheram nos passar, elas estão cheias de coisas que as pessoas utilizam até hoje como desculpas ou como forma de ataque, de defender o que elas acreditam que seria o ideal de religião, de fé e por aí vai. Mas o que a gente não entendeu, aí falei isso para eles, falei, mas como é que eu vou transmitir, como é que eu vou passar isso? Né? Como é que eu vou... Eu não quero falar sobre isso. Eu não quero. Eu tenho medo de ser mais um colocando crenças na cabeça das pessoas. Eu não quero fazer isso. Eu sou aquário, com ascendente em Libra. Eu sou amante da liberdade. Eu detesto esse aprisionamento. E olha que eu tenho que trabalhar horrores os meus aprisionamentos. É muito antagônico, né? Um aquariano com Libra, amante da liberdade, mas tem que ficar ali lutando com os seus limites, porque eu tenho vários. E eles falaram, olha, Cristo primeiro, ele não escreveu nenhuma palavra. Aqueles que caminharam com ele é que descreveram. E é importante deixar essa descrição para que a gente comece a ter um acesso. Aquelas palavras muitas vezes não são tão bem interpretadas. Grande parte não são tão necessárias. São importantes por um contexto histórico. Mas você olhar para qualquer leitura, qualquer coisa que a gente tem hoje no planeta Terra, que você diz, não, é assim, porque foi assim que ensinar. Está escrito aqui, ó. Aí eu comecei a pensar, gente, eu acho que eu nunca vou escrever um livro. Aí eu entendi também Bert Hellinger. Sabia que Bert Hellinger não queria escrever nada? Nada. Sabe por quê? Porque os intelectuais, eles pegam aquilo e falam, não, é desse jeito aqui, ponto, acabou. E aí eles não deixam você viver a sua experiência com Cristo. Ela é individual. Não vai ser a mesma. Porque você não está se conectando com Jesus, você está se conectando com você, com o seu Cristo. É você criar esse fio de conexão. E você ter a sua experiência. Quantas pessoas a gente destruiu nesse planeta perseguindo por achar que o que elas estavam fazendo não era bom. Mas quem é você para dizer o que a pessoa está fazendo, se é bom ou se não é bom? Entende? Aí o pior de tudo, eu já falei isso para Jesus, falei, cara, olha o que fizeram com o teu nome. Mataram pessoas. O cristianismo foi a religião que mais derramou sangue. O islamismo também. O budismo eu acho que não me lembro de alguma coisa assim. Mas a culpa foi de Jesus? É por que até hoje ainda está a luta? A gente está brigando por causa de escrituras. Nem a doutrina do espiritismo, que eu respeito muito, que me ajudou a entender bastante coisa, nem aquilo ali eu acho que é tão positivo assim. É limitador. Porque o espiritismo, por exemplo, ele não quer falar sobre os extraterrestres.
Como não? Mas entenda uma coisa, a origem da Europa. A Europa é a energia racional masculina. A Europa, ela cresce e se desenvolve com o apoio de Roma e Grécia. Roma invade toda a Europa e destrói várias culturas que existiam antes, como os celtas, por exemplo, os vikings. Claro que tinham coisas positivas e negativas, tudo tem positivo e negativo, mas destrói tudo e torna-se racional. Eu só acredito naquilo que eu vejo e que eu posso provar. Eu acho interessante, acho muito bom, principalmente porque tinha muitas loucuras, mas isso cria um limite também. E lá nasceu também o Espiritismo. No Sul, nós tínhamos os indígenas, temos ainda, principalmente nos Andes, que tinham outras conexões, de uma forma diferente. Eles vivem e viviam muito mais um relacionamento prazeroso e positivo com a terra, Pachamama. A Europa tem esse relacionamento, ou teve esse relacionamento positivo com o planeta Terra? Com a terra, com o solo que eles estavam pisando? Nunca tiveram. Agora estão correndo atrás porque o que tinha de árvore já foi derrubado, o que tinha para... Estão tentando recuperar, já recuperaram bastante coisa, é claro, mudou muita coisa também, mas viviam em guerra e destruindo tudo que tinha pela frente. Essa é a história de toda aquela região. Chegam no sul, desconsidera a terra. Pachamama, Gaia, né? Então nós temos que filtrar com muito cuidado, porque não significa que é ruim, mas significa que tudo tem um limitador. Tudo que a gente tem de sabedoria no nosso planeta hoje, disponível para hoje, é uma meia verdade, não é toda a verdade. Até porque nós não podemos, e se Deus quiser, enquanto a gente continuar desse jeito, a gente não acessa tudo que a gente tem. Porque se você acessa somente com o seu mental, você destrói. Porque às vezes no mental a gente está querendo só abastecer as necessidades do ego, né? Então Jesus fala, vós sois deuses, ele fala da nossa capacidade desconhecida, né? Fala da nossa vinculação poderosa com a divindade. Então, se você invoca essa divindade, é seu direito, você é essa divindade, o divino. Mas de que lugar? É isso que a gente tem que aprender. De que lugar eu estou invocando essa divindade? É para me proteger, é para atacar, é para abastecer a minha necessidade, para que eu não sofra mais? Mas por que eu estou sofrendo? Entende? Nós não precisamos mais sofrer. Tá, mas como assim, William? É confuso? É, gente, é confuso. Porque a gente não fez esse caminho de volta para casa. Eu fiquei um bom tempo que, olha, gente, não é tão simples, porque a minha mente não entende a comunicação sempre que eu vou recebendo. Comunicação, né? A conexão vibracional. E eu senti umas vibrações e pensava, meu Deus, parece que a gente vai voltar para casa. Será que eu vou sair daqui? Será que eu vou desencarnar? A sensação que eu estava tendo era essa, a qualquer momento eu vou voltar para casa. Mas esse voltar para casa precisa passar primeiro por uma purificação de você com você. Quando você se purifica, não é uma gente, calma lá, deixa eu explicar isso aqui, tá? Porque tem um monte de rituais de purificação que não é bem assim. Essa purificação que eu quero dizer é você trabalhar as suas mentiras que você conta para você mesmo, aprender a fazer o acesso à luz da verdade que está vibrando aí dentro de você. Então eu sei, já passei por vários momentos assim, e que às vezes acessar essa verdade dói porque nós não queremos, porque a gente quer olhar primeiro para a dor.
A gente acha que olhar para a verdade é primeiro olhar para o que está doendo. Mas muitas vezes o que está doendo é uma ilusão, por quê? Porque o que está doendo é porque eu acho, a minha crença está falando algo que não é positivo para mim. Então vai doer. Vou dar um exemplo. Terminou meu relacionamento, acabou minha vida. Como é que eu vou olhar para a minha verdade? Aí você vai dizer, a verdade é porque eu não sou bom, a pessoa foi embora. Não. A verdade está aí dentro. Ela diz que você é luz, que isso é uma experiência necessária e que tudo passa. E isso com certeza vai passar. Mas tem algo que não deixa de existir dentro de você, que é uma luz muito boa, amorosa. É esse amor dentro de você que você tem que olhar. Mas vai doer a separação? Sim, está doendo no ego. Aí o que está te fazendo, o que está fazendo doer tanto? Quais são as feridas que apertou aí gatilho na tua cabeça? E que aí, consequentemente, ela reverbera no teu corpo físico, emocional e tudo mais. Você está entendendo? Esse alinhamento com a gente mesmo é que a gente tem dificuldade. Cada vez que eu fazia, eu estou aprendendo muito mais agora do que antes, porque antes eu fazia esse olhar para dentro e eu só olhava para a dor. É como se a luz está ali, não quero, tem que olhar, tem que arrumar isso aqui, tem que arrumar aquilo ali, tarará, tarará. E a experiência é diferente. É diferente. É a luz. Ponto. E a gente vai fazer bastante isso nos próximos trabalhos que vão vir aí pela frente. E também no retiro. O retiro que a gente vai fazer é uma experiência que você vai sentir. Vai vencer as barreiras das sombras e do medo para acessar essa luz. E a gente também precisa trabalhar muito as nossas emoções, nossos sentimentos. Por quê? Porque às vezes acessar essa luz, a depender das minhas crenças a meu respeito, ela pode doer ao invés de iluminar, tá? Por isso que eles me fazem passar primeiro por todos os processos, para que eu possa entender que eu fiquei pensando, gente do céu, onde é que eu estava com a cabeça quando eu escolhi passar por essa experiência de passar por várias dores para poder entender. Mas olha que bonito isso. Isso me coloca em comunhão com o Espírito, entendendo o projeto, o meu projeto de vida, desenhado pelo meu Espírito, para ascender a mim em primeiro lugar, sempre você em primeiro lugar. Que não é possível você ascender. É igual você ajudar uma pessoa a fugir de uma perseguição e você empurra a pessoa pelo muro e você fica lá. É óbvio que você vai ser pego. Né? Ah, mas é bonito. Tá, tudo bem, do nosso ponto de vista. Mas o que vai acontecer com você depois você não sabe. Enfim, é essa experiência que a gente precisa começar a fazer. Porque ali, gente, você tem tanta coisa maravilhosa que tem nesse lugar do espírito cristalino. E aí, a partir daí, você vai ver quanta coisa você vai receber. E é interessante porque às vezes você não acredita. Tem várias vezes que eu digo, não é possível, não. Se vocês soubessem, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, tinha tantas coisas. Hoje eu já não duvido mais. Eu consigo fazer isso, eu vou conseguir fazer isso. Tá bom. Por isso que eu falei pra você lá no começo. Pode ser que a gente se transforme em luz, não sei. Eu duvidei de muita coisa que eu poderia fazer. Porque eles já sabem da minha capacidade muito mais do que eu. E outro detalhe, a sombra também sabe da tua capacidade. Enquanto você está só olhando para os seus defeitos, seus problemas, e não está olhando para a sua luz, tem pessoas, tem outros seres que estão vendo muita coisa boa que você tem e às vezes está sugando a tua energia e você não sabe, tá bom? Porque você acha que você merece aquilo ali. Porque você não é bom. Por aí vai.
Vai ser um outro contexto, um outro momento. Jesus também diz o seguinte: se tiveres fé, você pode mover uma montanha. Você já viu nos filmes as pessoas que têm telepatia? Vou só comentar isso, não vou falar mais nada. Tá? Somos seres poderosíssimos, há muito tempo submetidos na estrutura mentirosa que nós mantemos falando a nosso respeito. Quantas vezes, e eu detesto ter essa imagem, por exemplo, eu fui assistir o filme do Avatar, gosto muito porque existe um planeta azul daquele lá, não exatamente com aqueles seres, mas tem, não exatamente daquela forma, mas tem planeta assim que é azul, que é, por aí vai, né? Tem também os seres que são mais aquáticos, por aí vai. Mas a imagem que passou ali é como se o ser humano ele não prestasse para nada. Essa é a melhor imagem que a sombra vende para você. E faz você acreditar. Porque daí você começa a desacreditar de você. E aí você não tem força para lutar contra toda essa porcaria que está no nosso planeta hoje. Porque é simples acabar com a guerra. É muito simples. Não é difícil. Mas por que a gente se seduz por isso? Porque a gente vai comprando essas brigas que não são nossas e são fakes, não são verdadeiras. Tudo aquilo ali, destruindo vidas, é jogo econômico, de poder, de dois grandes grupos que dominam o planeta Terra e que não querem soltar. E Cristo vem trazendo uma outra política de desenvolvimento para o nosso planeta Terra. Mas eu acredito, pelo menos o que eu entendo, pelo que eu sei até agora, depende muito de nós, tá? Para a gente conseguir implantar isso ou não. Porque de verdade, nós não precisaríamos, e não precisa, tem muitos planetas, e até inclusive nas cidades, né, espirituais, não precisa ter lei. Só existe lei para quem é infantil, ignorante, arrogante, ferido. Aí você precisa de lei. Mas em planetas que começam a se desenvolver e entendem que o melhor desenvolvimento, o maior desenvolvimento é o da alma consigo mesmo, para depois desenvolver tudo que tem externo, não precisa de leis, você vai sentir. É através dessa consciência da vida e da verdade. Por isso que a nossa consciência precisa deixar de ser tridimensional para ser quintessencionada. Como é que se percebe que você já está entrando na consciência quintessencionada? Estamos entrando, tá? Mas a gente oscila. Quando você começa a perceber que muitas coisas daqui da matéria já não fazem mais sentido, mas não são as coisas. É o que nós humanos costumamos de ficar nutrindo. Intriga, fofoca, inveja, conversas inúteis, sem crescimento e gasta uma energia enorme. Coisas que você percebe que aquilo não tem desenvolvimento, não vai te desenvolver, só te mantém numa besteira, sei lá eu. Essas coisas vão começando a perder sentido. Alguns grupos que eram de futilidade, não que seja ruim, gente, é legal, a gente precisa ainda, porque eles não são muito assim, tá? Principalmente os estelares, eles têm outra vibração, pelo menos os arcturianos, né? Os pleiadianos, eles são um pouquinho mais diferentes. Mas eles não têm essa comunicação, essa diversão como a gente tem, né? Para a gente ainda é importante, mas veja o que você está perdendo tempo ali. O que você está dando espaço dentro de você. Está ouvindo besteira? Está dando muita atenção a coisas que são inúteis? Você está nutrindo a sua energia. Percebe? E é engraçado, para mim eu já começo a sentir, eu vou ficando tenso. Só que eu tenho que aprender agora a não entrar, não sentir essa energia.
que é difícil, gente. Agora eu estou nesse treinamento. Mas hoje eu já não me interesso mais por essas coisas. Me cansa. Eu falo, a gente tem tanta coisa. A gente começa a acessar as coisas boas, as coisas que estão chegando, as coisas que ainda estão para vir, que vai estar disponível no nosso planeta, e você fica agoniado. Digo, gente, pelo amor de Deus, vamos acelerar, gente. Sai dessa coisa muito tridimensional, a gente precisa para avançar, sabe? É por isso que a minha terapia, normalmente, ela é rápida. É muito difícil alguém ficar mais de 5 sessões comigo. Não dá. Porque se você está muito matéria, não quer aprender as lições que a sua alma está querendo te dizer, que precisa ser resgatado, precisa ser trabalhado, etc, etc, você não vai sair do lugar. E eu não sou aquele terapeuta que vai querer ficar ouvindo por 10 anos você contando a mesma história. Deus que me livre. Eu fico ansioso para ver assim você dizendo, nossa, William, aquilo que eu achava impossível eu consegui. Que coisa linda. Aquilo me preenche. Eu falo, ai, que lindo, gente. Mais uma luz aí começando a acender. Graças a Deus. Sabe? Mas não significa que a gente não tenha que lidar com os nossos desafios, mas a gente tem que aprender a lidar com eles de forma sem ser afetado, sem se afetar tanto. Eu não sei ainda, estou aprendendo, tá? Mas fica a nossa dica. Jesus é o grande comandante, nos convida, bate à nossa porta para acessar esta verdade, que já estava escrito lá, mas que a gente não estava dando muita credibilidade. Muitas vezes as pessoas falam em fé, eu tenho fé, mas fé em quem? Você tem fé em você? Você não é Deus? Não é o que Jesus falou? Você é Deus. Para de dar demanda para a espiritualidade, assume e faça você, porque tudo que você precisa você tem. Você tem total capacidade de mudar a tua realidade. Quando eu comecei, foi muito louco, tá, gente? Eu tive uma experiência, eu estava ali fora tomando café, pensando, aí eu comecei a perceber o que eu falei, é mesmo? Vocês têm certeza que eu sou capaz de fazer isso? Sim. Eu falei, gente, maravilhoso, mas por que eu não estou conseguindo? Porque você não acredita. Mas eu não. Aí eu parei a pensar, puta, realmente, né? Desculpa o palavrãozinho. É verdade. Tá, gente, então me ensina como é que eu faço para acreditar nisso aí. Tá, me ajuda aí. Que realmente tem uma crença muito forte aqui e eu quero começar a trabalhar porque eu tenho que acreditar que isso é possível. Aí foi o que eu fiz, eu comecei a assumir a minha responsabilidade de policiar exatamente o ponto em que eu entro naquela energia da descrença para me manter alinhando a minha frequência de força, fé, coragem e expansão. Todos nós temos. Então, o que eles me ensinaram, o que eu tenho sentido nós temos capacidades incríveis. Muitas vezes nós não podemos ensinar toda essa capacidade, não dá para ensinar para as crianças. Entende? Existem ferramentas que eles não vão entregar para a gente porque nós somos muito infantis. Vocês acham que eles não me testam? Às vezes acontecem umas coisas, aí vem umas imagens, nossa, não. Fazer coisas, fazer mal para os outros, não cabe a mim. Porque eu não quero ficar preso aqui nessa terceira dimensão. Ou na quarta. Porque você não consegue avançar. Você fica terceira e quarta o tempo inteiro, reencarnando e desencarnando dessas dimensões. Né? Você não avança para a quinta. Você tem um pequeno acesso e volta, um pequeno acesso e volta. Porque precisa soltar essas amarras, essas questões que podem te prender aqui. Ou seja, a tua consciência fica presa aqui. Porque você assumiu compromissos.
Você pode ter prejudicado muita gente. Por que hoje eu trabalho com cura? Com certeza, provavelmente em outras, em alguma vida, acho que é uma ou duas vidas, que eu fiz muito mal para as pessoas. Já sabia dessa capacidade, desse potencial, eu falei, vou me favorecer disso. Me ferrei. Mas isso muda quando você começa a acessar o Cristo interior, a luz interior, o poder e a potência que você tem dentro de você e que você define e determina isso para a tua expansão cristalina. Aí você começa realmente a ter um processo de grande transformação. É fácil no começo? Não. Não, porque é muito mais fácil você se deixar cair pelo seu ego, pelas facilidades que a gente recebe, facilidades entre aspas, porque são na verdade aprisionamentos, no nosso plano tridimensional, e você, não, isso aí dá muito trabalho. Tá? Mas tomara que a gente não passe por uma situação muito difícil até que obrigue a gente a ter esse trabalho. Só para a gente, antes de finalizar, por que a gente via já há bastante tempo muitas pessoas pensando em tirar a sua vida, né? Não pode usar aquela palavra. Quanto mais luz a gente recebe, mais a gente vai aumentando a nossa capacidade de se aproximar com a nossa consciência superior. E ela às vezes causa esse temor, porque você não quer ter trabalho, você não quer você não quer se resgatar. Você quer que alguém te resgate. Você quer que alguém resolva o teu problema. Você quer que o remédio que você toma acabe com o seu problema. Mas você não quer fazer nenhum trabalho. Entende? Isso não vai modificar. Não sou contra medicamentos. Mas aproveite esse momento, se você está tomando algum medicamento para depressão, algo nesse sentido, para que você acesse coisas boas para te ajudar, para não voltar mais para aquele lugar. Entende? Mas a gente está muito mais acomodado. É melhor ficar assistindo uma novelinha, em casa. Ai, não quero ter trabalho. Ai, não quero me envolver com isso. Né? Depende de cada pessoa. Tá? O chamado já foi dado, já é dado para todo mundo. E as pessoas que vão se conectando cada vez mais com esse Cristo interior, com essa força interior, porque já está acontecendo aquilo que estava no livro do Apocalipse. Acho que é Apocalipse, né? Que fala sobre 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda. Né? O que ele está querendo dizer sobre isso? Se você manter-se alinhado, você vai entender que tudo que poderá acontecer no planeta é necessário, mas você é luz. Você não morre. O que provavelmente deve morrer é a nossa consciência tridimensional. Negativa, apegada, enraizada, cheia de ódio, às vezes, de raiva, de frustração, de medos, de negatividade. Isso vai se desfazer. Mas se você vai trabalhando e preparando cada vez mais a sua consciência para se desapegar e se desfazer cada vez mais disso, mais leve você vai ficando e menos você vai... Isso já está acontecendo. Quando a gente começa a sair da terceira dimensão, você vai vendo que 10.000 vão ficando para trás, 1.000 vai ficando para trás, não, desculpa, gente. 10.000 um lado, 1.000 para o outro, e você não quer ficar ali. Você quer, deixa eu seguir, gente. Aqui eu não dou conta. Aqui, nossa, as pessoas estão discutindo aqui umas coisas que, meu Deus do céu, isso aí não vai levar em nada. Então, vamos embora. Então você vai para frente mesmo. Então já está acontecendo. Né? Bom, gente, eu fico por aqui, porque já me estendi demais. Comentem aqui, coloque suas mensagens, compartilha, curte. Se você quer saber de mais alguma coisa, tem alguma dúvida, pergunta, manda por aqui, porque eu vou tentando responder da melhor forma possível, lembrando que isso aqui não são para os intelectuais, tá? Não é. Jesus não veio falar para os intelectuais porque ele sabia que muitas coisas eles iam questionar, porque não tinha ainda disponível tantas informações que a gente já tem hoje, e assim como tem coisas que estão vindo que não tem aqui na Terra ou não está liberado, porque já tem gente que já tem acesso, alguns governos já têm,
mas a gente vai querer ficar questionando, não é para falar para os intelectuais. É para falar para aquelas pessoas que querem, que vão sentir em seu coração, por mais que tenha dúvidas e a gente não entenda direito, mas pô, meu coração sentiu que tem algo bom aqui. É para isso, tá? Porque o nosso trabalho, o meu trabalho também não é para deixar escrituras. Para quê? Para a gente ficar preso de novo? Não precisa mais. A gente precisa se libertar. Libertar dos sentimentos, libertar o nosso coração, libertar a nossa energia, sabe? Não se apegar ao saber, mas sim ao ser. Quanto mais você for e ser luz, paz, amor, abundância, prosperidade, alegria, isso é o mais importante que a gente tem. Isso é cura. Isso acaba com qualquer doença. Tá bom? Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço e até mais.